Sextou, meus amigos! Sextou, é isso daí! Olha só, até esses dias atrás a gente tava falando que carnaval, agora sextou. Cara, seja bem-vindo já, desejo pra você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Hoje aqui com aquele videozinho de praxe, sem problemas de horário. Vamos falar sobre futebol, porque tem bastante assunto, bastante coisa legal pra gente trocar uma ideia aqui. E antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte são parceiraços aqui do nosso canal. E olha só, não é casa de aposta esportiva. Ela é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. O sorteio, premiação é tudo pela Caixa, mano. Qual que é a vantagem da plataforma? Primeiro, uma vantagem logística. Você faz tudo aí no conforto da sua casa. E segundo, eles têm uma inteligência artificial. Eles fazem uma varredura histórica ao longo de todos os sorteios das lotéricas, seja da Lotomania, da Lotofácil, da Mega Sena, enfim, qualquer uma delas. E aí eles vão buscar os números mais sorteados e quais serão as possibilidades e as probabilidades desses números serem sorteados novamente, com várias e várias sugestões. E a partir daí você vai escolher lá na plataforma. Então assim, uma plataforma muito intuitiva, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não deixe de utilizar o nosso cupom que é o OpinaTribo. Com esse cupom você vai receber um desconto para você conhecer a plataforma. Agradeço a todo mundo que está aí todos os dias acessando a Tribo da Sorte. Recebo um feedback maravilhoso em relação ao trabalho deles. Muito obrigado mesmo, de coração. E é o seguinte, pessoal. Vocês viram a folha salarial do Corinthians? Vocês viram isso? Cara, o Corinthians tem confirmado contratações e boas contratações. Eu acredito realmente que o time vai dar ali um glow up, digamos assim, vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar na questão técnica, na questão competitiva. Só que assim, os caras já passaram 20 milhões de reais em questão de folha salarial. Só para você ter uma ideia, 20 milhões de reais é a folha salarial do Palmeiras. E os caras eles já estão passando esse valor. O Flamengo, ele tem uma das folhas salariais mais caras. Se eu não me engano, são 25 milhões. E o Corinthians chega para encabeçar também esse top 3 dos elencos, das folhas salariais mais caras do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, como? Eu não consigo entender como que em um dia o diretor financeiro olha e fala assim, nós temos que acordar de manhã, olhar as nossas dívidas e escolher para quem que a gente vai dever e para quem que a gente vai pagar. E aí os caras vão lá e colocam uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais. O Brasil é uma festa, né? O Brasil é uma festa e até por isso talvez, nós vamos comentar daqui a pouco, o Abel até faz esse comparativo na coletiva. Eu vou falar daqui a pouco da coletiva do Abel ontem, que na verdade, na minha opinião, foi uma excelente coletiva. Ele extremamente calmo, sem cutucar ninguém, sem ficar terceirizando responsabilidade. Ele fez uma coletiva muito boa ontem e nós vamos trazer aqui alguns trechos, até porque envolve também uma discussão mais generalizada do futebol. Isso vai ser um bom laboratório para a gente enxergar e entender no final do ano até onde a questão financeira, o comprometimento financeiro, ele influencia na questão competitiva do time. Porque se chegar no final do ano, o Corinthians não conquistar muita coisa, continuar com os mesmos problemas, continuar com as mesmas questões ali financeiras e pendências, a coisa vai estourar. Agora, se esse ano ainda o Corinthians conquistar algum título, eu vejo que essa tempestade tende a melhorar. No final do ano, a gente vai ter ideia se esse all-in que o Corinthians está fazendo, né, como se fosse ali uma grande jogada, o tudo ou nada, ele vai realmente funcionar ou não. Agora, se ele não funcionar, e aí alguns corintianos entram aqui e falam assim, você fala isso porque você é palmeirense, você fala isso porque você é rival e tá com inveja, não sei o que e tudo mais. Não, meus queridos, eu falo isso porque é matemática. É matemática, matemática financeira, é contabilidade. E dentro da contabilidade, eu sei que você tem várias maneiras ali de tentar maquiar uma situação financeira, de tentar maquiar um fluxo de caixa, de tentar maquiar uma arrecadação.
Mas assim, chega uma hora que você não consegue mais maquiar. E a situação do Corinthians com uma dívida beirando quase 2 bi, e agora essa negativa da Caixa, até quando? Até quando vocês vão conseguir fazer essas manobras financeiras e ficar escolhendo quem vai pagar e mesmo assim contratando jogadores? Eu não falo por mal, não. Na verdade, o torcedor do Corinthians, ele deveria estar muito preocupado com as manobras que o clube vem fazendo. Eles deveriam estar muito preocupados, porque como eu falei pra vocês, no final do ano, o time pode terminar sem título e terminar quebrado. Agora, é uma escolha de você, torcedor, apoiar ou não tudo isso que está acontecendo, porque a gestão mudou, só que infelizmente as tomadas de decisões, e parece que a cabecinha, né, pequena, o pensamento, ele não se modificou. Continua com aquele velho pensamento de vamos inflar o nosso fluxo de caixa, vamos inflar a folha salarial além dos limites do qual a gente pode, porque lá no final as coisas se resolvem e tudo vai dar um jeito. Então, querendo ou não, isso vai ser um laboratório para outros clubes entenderem a magnitude e o impacto hoje que essas questões financeiras influenciam dentro da questão competitiva do time, de jogadores, da repercussão, etc. e etc. Vamos ver como vai terminar tudo isso. Confesso para vocês que eu tô até um pouco curioso. O Abel, ele falou na coletiva dele sobre a situação ali dos torcedores brasileiros. E ele falou de uma maneira geral, inclusive ele utiliza até um exemplo ali que aconteceu com o Pedro do Flamengo em um jogo, e eu vou colocar um trechinho aí para vocês, e aí a gente já volta para complementar. Bora lá. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente torcidado pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assobiado, o Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande. Já disse, tenho pena que os mesmos torcedores dos palmeirenses, dos corintianos, dos são paulinos, enfim, de outros estados também, os fluminenses, não fossem tão exigentes que são com os jogadores treinadores como deviam ser com as regras da sociedade, fazer cumprir as regras da sociedade, e não são. Queria eu, ou queríamos nós, que fôssemos todos tão exigentes com a nossa sociedade, que era a sociedade onde eu vivo, no Brasil, como são com o futebol brasileiro. Isso é que eu vos desafio a vocês, ser tão exigentes com outras classes, seja judicial, política, financeira, enfim, como são com a classe desportiva. Bem, pessoal, vocês viram aí, né, o que o Abel falou. Ele basicamente faz um comparativo entre a questão sociopolítica do país com a questão do futebol e a cobrança dos torcedores em relação a isso. Eu entendo quando o Abel ele coloca esse escudo de proteção, né, esse guarda-chuva de proteção em seus jogadores e no futebol do Palmeiras como um todo. Eu entendo isso porque, afinal, são os jogadores que vão todos os dias estar com ele no ambiente de trabalho dele. É o ambiente o qual ele está inserido, então ele conhece todas as nuances, todas as dificuldades de você treinar uma equipe, de você conseguir resultados, de você performar, de você lidar com as críticas no aspecto realmente intrínseco ao jogador, à pessoa do jogador, entendeu? Aspectos emocionais, aspectos motivacionais, eu entendo todas essas questões, mas na minha opinião, eu sou do lado do torcedor. E se o Abel ele defende os jogadores, e com certeza ele faz isso muito bem, e a classe dele, claro, que é a que ele está inserida, eu também tenho que defender a minha classe. São os torcedores. E quando ele expande isso para outros times, que ele fala o exemplo do Flamengo, que ele fala, né, do Corinthians, do São Paulo, do Fluminense, eu acho também que eu tenho que expandir isso a todos os torcedores e, de certa forma, representar também um pouco da opinião de todo mundo. O Abel, ele tem que entender que muitas vezes o torcedor ele não critica por mal, mas o torcedor ele critica porque ele tem uma identificação, uma intensa paixão com o futebol que realmente move todos os limites possíveis. Ah, Neto, é exagerado? Alguns podem dizer exagerado. Eu não acho que o futebol
seja só futebol. Eu não acho que seja exagerado, eu acho que é muito legal essa tradição, essa paixão, a intensidade de você viver as coisas. Afinal, a gente vive num mundo hoje que ele vem diminuindo cada vez mais a sua intensidade, né? A intensidade nas relações familiares, de amizades e tudo mais. A gente manter viva essa chama acesa e muito forte do futebol, ela é muito benéfica a tudo. E saiba, Abel, que o mesmo torcedor que critica é também aquele torcedor que às vezes vai estar debaixo de chuva, em um dia de ingresso extremamente caro, onde o jogo não vai ser no melhor estádio do mundo e ele vai estar lá apoiando o time. Ele vai criticar? Ele vai criticar. Claro, ele vai criticar, ele vai cornetar, ele vai desabafar, mas você pode ter certeza que quando depender desse cara também apoiar, ele vai apoiar. Na verdade, eu prefiro um cara que torça de maneira muito mais intensa e apaixonada, que cornete, que grite, que critique, mas que na hora da fase ruim esteja lá na beira do campo da mesma forma. Do que aquele cara que, né, é o torcedor da selfie, que vai só em estádios bons, só em dias de clássico, que o time ganhou, tira a camiseta da gaveta, o time perdeu, coloca a camiseta na gaveta. Eu prefiro muito mais o cara corneteiro e o cara crítico, o cara ácido, do que esse cara. Do que o torcedor de Instagram, do que o torcedor de rede social. Então eu acho que quando o Abel, ele compara as duas coisas, falando sobre a situação política do nosso país, porque assim, eu critico o Palmeiras, mas eu tenho certeza também que eu faço o meu papel como um cidadão brasileiro da maneira adequada. Não sou perfeito, óbvio, erro também, ser humano normal como qualquer outro. Tenho certeza que você também, você erra e acerta, e erra e acerta, e a vida é isso, é um amadurecimento, um aprendizado. Mas eu tenho certeza que dentro da sociedade, represento também a questão sociopolítica do nosso país. E quando tem que cobrar, eu também cobro. Porque quando eu trouxe a situação do estádio da Caixa Econômica Federal, o que eu falei para vocês aqui? Eu falei que era um absurdo um banco estatal que era para ser a serviço do povo, estar negociando com uma instituição de futebol. E esse vídeo, se eu não me engano, alcançou mais de 70 mil pessoas, inclusive até o paparazzo rubro-negro reagiu a esse vídeo lá no canal dele. Então alcançou mais de 70 mil só aqui no canal, fora o pessoal que acompanha o paparazzo também, que ele colocou lá na íntegra o vídeo. Então, querendo ou não, essa forma da gente expor nossas ideias, e aí do outro lado pode estar qualquer pessoa assistindo, sei lá, pode ter uma pessoa do núcleo jurídico do clube que viu esse vídeo e achou ele ofensivo, achou ele provocativo. E aí, ó, eu amanhece aqui em casa com uma intimação judicial para me prestar esclarecimentos ou que meu nome está indo para a justiça devido a um processo que está acontecendo da instituição comigo. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu já vi situações acontecendo até com vídeos de menor repercussão. Eu já vi pessoas sendo processadas na internet por vídeo de 2, 3, 4 mil visualizações. Quem dirá, né, o tamanho disso. Lá atrás, quando o ministro fez a piadinha com o Palmeiras e eu vim aqui e eu falei que na verdade ele deveria exercer o trabalho dele e não ficar fazendo piadinha, porque o Brasil precisa de muitos e muitos investimentos ali dos esforços dos profissionais envolvidos, né? Que competem ali com as leis e tudo mais pra gente melhorar a nossa sociedade como um todo, eu também tava representando a minha opinião. Então, quando o Abel ele mistura a questão política com a questão do futebol e fala que o torcedor deveria ser mais crítico à política, se fosse tão crítico, o país não estaria tão ruim, fique sabendo, Abel, que infelizmente a nossa população, nós da nossa sociedade, não vai ser 50, 60 ou 70 mil pessoas que vai impactar nas leis e na dinâmica sociopolítica cultural do nosso país. Infelizmente, isso é algo que, ó, a gente depende de um alicerce, sabe, de uma máquina que está há décadas sendo viciado por aquilo que é errado. Não gostei do comparativo que ele fez. O fato de eu criticar a minha equipe, ou achar que um jogador não jogou bem, ou achar que uma substituição não foi bem feita, eu acho que não tem nada a ver com a questão social, não. Eu posso representar da mesma forma. Lá fora, eu posso ser um cidadão que cobre o prefeito, que cobre os vereadores, que cobre a política do nosso país, e chegar aqui
sentar para assistir um futebol e também cobrar. Agora imagina, você chega lá no seu trabalho, o seu chefe vem falando que você não está desempenhando bem a sua função, você olha para ele e fala assim, por que você não vai cobrar o prefeito dos buracos que tem na rua? Por que você não vai cobrar o governador, o presidente, para a gente ter um país melhor? Se você tivesse preocupado com isso, o tanto que se preocupa com o meu trabalho, eu tenho certeza que o país seria melhor. Você acha que o cara ele não se preocupa também com as questões sociais e políticas? Tudo bem, tem gente que não, mas tem uma boa parte que se preocupa e tá todos os dias ali, ó, tentando fazer diferente. Mas é aquele negócio, a gente dá um passo pra frente e uns 10 pra trás. É um assunto muito mais profundo do que isso. Eu entendo o Abel por falar dessa parte social, mas eu não entendo quando ele traça esse comparativo, não. Galera, pro vídeo não começar a ficar muito extenso, vamos falar aqui, é o seguinte, os clubes estão se unindo aí pra tentar mudar o calendário no Brasil. O Flamengo vai encabeçando, né? Além disso tem Palmeiras, outros clubes também que se juntaram, que se uniram ao Flamengo por essa briga para tentar mudar essa questão do calendário, né? E os clubes serem menos prejudicados durante a Copa América, porque não vai haver paralisação para a Copa América. Então alguns jogadores, boa parte deles, podem ser convocados e desfalcar os principais clubes em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a ideia dos clubes é se unirem para tentar mudar isso. Vamos dar uma olhada e entender melhor. A ideia do Flamengo e de outros 8 clubes brasileiros que pedem a pausa durante a Copa América é que nenhuma equipe fique desfalcada no Brasileirão. Dessa forma, os times sugerem inverter as 4 rodadas do torneio nacional. Segundo informações divulgadas pela Band, se aprovada pela CBF, a mudança adiaria a final da Copa do Brasil. Com isso, as oitavas e as quartas de final seriam antecipadas para o período durante a Copa América, mas a decisão do torneio passaria para os dias 11 e 15 de dezembro, ou seja, após o fim do Brasileirão. Então, pessoal, eles querem mudar, né, inverter o calendário, tirar as rodadas que vão acontecer e colocar a Copa do Brasil no lugar, as oitavas e as quartas de final da Copa do Brasil. Só que eu não entendi, não. Eu não entendi. Sabe por que eu não entendi? A Copa do Brasil vai ser prejudicada. É um torneio eliminatório. Eliminatório. Então, ou seja, se você tem um time desfalcado nas oitavas de finais da Copa do Brasil, você corre o risco de cair fora, de ser eliminado. Além de uma boa premiação financeira, ela também dá o acesso à Libertadores. Então, na minha opinião, eu não sei se essa decisão é uma decisão válida. Seria válido assim, se você adiasse, se você colocasse ali uma data FIFA, né, um período ali de paralisação. Mas aí, isso acabaria culminando, né, na questão ali de patrocinadores, divulgação, enfim. Moveria um punhado de coisa em relação à Copa América. Mas agora, você fazer essa substituição pela Copa do Brasil, os times que estão na Copa do Brasil vão acabar sofrendo as consequências disso, desses desfalques. Então, na minha opinião, você vai trocar 6 por meia dúzia e, de repente, a Copa do Brasil talvez seja um atalho muito interessante para clubes que não querem disputar um torneio tão longo como o Campeonato Brasileiro. E aí o cara vai lá, disputa a Copa do Brasil, chega na final, é campeão, ganha uma boa grana, ganha título e ainda o acesso a Libertadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Quem encabeça essa busca, essa decisão aí, é a diretoria do Flamengo, tá? Mas outros clubes também já sinalizaram apoio, como, tem os clubes aqui, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo e Vasco. Coloca nas opiniões aí, pessoal, o que vocês acham a respeito de tudo isso? Tamo junto, valeu, falou, até mais.